Olá, esta nossa aula inicial vai tratar sobre os elementos da narrativa, porque no primeiro bimestre nós precisamos trabalhar um conto do Machado de Assis chamado A Cartomante. Antes da gente falar sobre o conto do Machado de Assis, a gente tem que pensar que tipo de texto que é um conto. Um conto é uma narrativa, uma narração. Por quê? Porque a gente está contando uma determinada história. E nesse caso, nós vamos precisar entender quais são os elementos que compõem uma determinada narrativa. Então, nós vemos aqui, uma narrativa é composta de personagens. Quem são os personagens? São aqueles que fazem parte, que atuam naquela determinada história. Além dos personagens, a gente tem o espaço, que é o lugar onde a história se passa, onde ocorre aquela determinada narração, aquela trama. Temos também um narrador. Um narrador pode ser um personagem. A gente chama, quando é o personagem, o narrador que está contando aquela história, a gente chama de narrador em primeira pessoa ou narrador personagem. Além do narrador do tipo personagem, nós temos também o narrador em terceira pessoa. Quando for um narrador em terceira pessoa, ou seja, alguém que está observando e não é um testemunho da história como o personagem é, a gente chama então de narrador em terceira pessoa, e ele pode ser um narrador observador, que simplesmente vê, verifica o que está acontecendo e vai lá e conta a história, ou não, ele pode ser muito além do que um simples observador. Ele sabe tudo o que vai acontecer naquela história e vai contando, vai sendo um narrador chamado de narrador onisciente, porque ele sabe tudinho o que vai acontecer. O que vai acontecer e como vai acontecer. Então a gente chama de narrador onisciente. Tanto o narrador observador como o narrador onisciente são narradores em terceira pessoa, ele, ok? Fora isso, temos também o quê? O tempo, quando acontece aquela determinada história. É um tempo cronológico que a gente consegue contar, medir por dias, horas, minutos, anos? Ou não? É apenas um tempo que acontece, que ocorre no pensamento de um dos personagens ou no pensamento do narrador. E aí a gente chama de tempo psicológico. Além desses, nós temos o enredo, que é simplesmente fundamental numa narrativa. Por quê? Porque o enredo são as fases da história, é a sequência dos fatos que acontecem nessa narrativa, que a gente vai ver nesse próximo slide. Portanto, nós temos aqui, enredo, sequência dos fatos da narrativa. Começa por esse esquema aqui, Aqui embaixo, nessa parte plana, é a primeira fase. Eu coloquei aqui em cima, mas seria mais interessante estar aqui embaixo, mas não tem problema nenhum. Essa chamada fase de exposição. O que é exposição? É a abertura da narrativa. Se fosse um filme, é aquela parte inicial que aparece uma paisagem ou aparece um crime que acabou de acontecer e assim por diante, porque na abertura começa a aparecer os primeiros personagens, o lugar, o quando que aquela história está iniciando. Então é chamada de exposição. Aí nós temos essa florzinha aqui, que é um entroncamento inicial, que é dito que se chama conflito inicial. O que é isso? É quando vão começando a aparecer os probleminhas iniciais que vão dar início àquela determinada narrativa, aquela trama. Quando vai começando as intrigas iniciais, algum problema, qualquer coisinha que está acontecendo, alguém morreu, qualquer coisa em princípio, tá? São os primeiros passos daquela história. Aí a história vai
vai crescendo, vai subindo, e a gente chama de ação ascendente, são os fatos que vão alimentar aquela determinada história, os passos seguintes, né, no decorrer daquela trama. E aí vai subindo até chegar a um lugar chamado clímax. O que é clímax? É o ponto máximo daquela história, quando vai acontecer o fato de maior tensão, de maior suspense, aquilo que vai dar uma virada naquela história. É chamado de clímax, que é o ponto alto da história. Mas aí vai chegando no ponto alto, que é o clímax. Obviamente que tem que começar a declinar, ir em direção à resolução daquela história. E os fatos que acontecem nesse período aí de declínio, né, que a história vai descendo, vamos dizer assim, aí ocorrem os fatos da ação descendente. O que é isso? São os fatos que já vão acontecer para que a história se resolva, né? Então, chama-se ação descendente os fatos que vêm depois do clímax para que a história já seja elucidada. Aí nós vamos chegar na resolução. Ó. Vocês veem que é um movimento de equilíbrio, mais ou menos de equilíbrio aqui, né? Teve uma exposição, abertura equilibrada, aí foi subindo a história, chegou no clímax, aqui o topo, aí foi descendo para elucidar, e aí nós temos nessa fase aqui a chamada resolução. É quando aquele problema lá do clímax, aquele conflito grande, aquela fase de tensão é resolvida aqui, tá? Bem nos momentos finais da história. E por fim, nós temos o fechamento, que é depois da resolução da história e que volta a um momento de equilíbrio, ok? Então, essas são as fases do enredo, que é extremamente importante a gente saber e que nós vamos estudar em mais detalhes quando a gente vir o conto do Machado de Assis, A Cartomante. Tá? Eu vou deixar aquele link para vocês estudarem ou para vocês olharem com mais detalhes quais são os elementos da narrativa e os do enredo, ok? Por enquanto, qualquer dúvida vocês coloquem lá no Google Classroom. Muito obrigada por enquanto. Até lá!